Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de maio de 2024, e esse é um episódio um pouco diferente. Esse é um episódio talvez especial, e eu vou fazer aqui um experimento que eu não sei se vai dar muito certo. Acontece que hoje, mesmo sendo feriado, a minha cabeça não tirou férias, né? Eu estava aqui processando algumas informações e eu falei, cara, eu não posso deixar isso passar, eu tenho que registrar isso de uma maneira. O que eu faço? Eu escrevo um artigo, eu gravo um episódio e eu resolvi fazer uma coisa mista. Eu vou pegar o áudio desse episódio e vou pedir para algum desses robôs, talvez o ChatGPT, ou seja quem for, transcrever isso e vou publicar o texto junto. Então, estou fazendo um pouco dos dois ao mesmo tempo, o que é interessante porque normalmente quando eu escrevo, quando qualquer um escreve, é um processo um pouco diferente, um pouco mais ponderado, né, cheio de idas e vindas, é um pouco mais, digamos, processado, ruminado, mastigado do que o fluxo da fala. Né, mas vale lembrar que durante muito tempo, né, bons filósofos e bons pensadores não deixaram escrito nada do que eles falavam. Né? Então vamos fazer aqui a mesma coisa que aconteceu com, sei lá, Sócrates que não escreveu e o Platão escreveu, ou com testamentos ou novos testamentos de quem, ou mesmo corões de quem não escreveu e alguém escreveu depois. Vamos fazer esse exercício e vamos ver. Na verdade, acho que o mais importante para mim aqui é registrar essa ideia antes que ela vire fumaça, antes que ela evapore. Porque ideias são voláteis, ideias e o nosso pensamento muda, e eu queria registrar isso de uma maneira um pouco mais perene. Eu acho que o eixo central aqui desse pensamento é justamente isso, né? Esse paradoxo entre as coisas, não é nem esse paradoxo, essa oposição entre as coisas que duram e as coisas que mudam, né? Entre as coisas perenes e as coisas voláteis, entre esse nosso anseio por registrar as coisas e roubá-las do fluxo do tempo, né? E essa angústia de ver as coisas que não param e escorrem entre os nossos dedos. Eu vou lembrar aqui do filósofo Heráclito, um filósofo grego, que eu muito prezo, né? O autor da frase pantarrei, em grego, quer dizer tudo flui, é aquele filósofo que diz que um homem não mergulha duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio mudou e o homem mudou também. Mas, infelizmente, além de prover, acho que material para algumas cantadas um pouco mais intelectuais, o legado de Heráclito foi um pouco aquém do que poderia ter sido, porque na época já havia, ou um pouco depois também, houve pensadores que concordavam com ele. Tudo muda. Tudo muda. Só que nisso Heráclito via beleza, nisso Heráclito via potência, nisso Heráclito via riqueza. Enquanto outros filósofos, eu vou falar aqui especificamente de Platão, um arqui-inimigo, não achava isso o fim da picada. Achava isso uma prova de que esse mundo é de segunda mão, é de segunda categoria, né? É um mundo pé de chinelo, porque onde já se viu um mundo onde as coisas estragam, onde a pele perde o colágeno e a sua cútis enruga, onde você perde os cabelos, onde a comida apodrece, onde o vinho azeda. Essa transitoriedade do mundo, que para o Heráclito era ok, legal, bacana, bonito, né? Para esses filósofos, essa transitoriedade é um fator de desespero perante a efemeridade da existência, não é mesmo? E vai, obviamente, vencer, é o que a gente percebeu nos últimos milhares de anos, vai persistir essa noção do eterno, a noção das coisas imutáveis, a noção das coisas perfeitas que existem em alguma outra esfera. Não essa daqui é sofrimento, essa daqui é você estar empurrando piano, carregando cruz, você está pagando mico, né? A essência verdadeira só pode ser eterna, porque a eternidade... socorro, isso me dá cansaço, né? Mas eu comecei a pensar nessa história hoje porque, sem mais nem menos, já sei. Ontem eu vou passar o link depois para vocês também, eu estava assistindo um vídeo muito interessante, dando uma leve desmistificada no entusiasmo
com relação à impressão 3D, sobretudo a impressão 3D de casas. Volta e meia aparece alguma startup por aí prometendo revolucionar a indústria da construção civil, né, substituindo o trabalho humano, sei lá, os tijolos, o pré-moldado, o concreto armado, as estruturas metálicas, todo esse trabalho bastante manual, bastante intensivo, né, de mão de obra intensiva, substituindo por uma impressora 3D que vai produzir casas populares num ritmo extraordinário, em, sei lá, 24, 48 horas, você tem ali uma moradia quase pronta, hashtag só que não. Né? Existem inúmeros fatores para desbancar um pouco esse entusiasmo. Um deles é que uma vez que você faz uma casa eminentemente de cimento, o que você faz depois? Né? Você quer mudar uma porta, você quer tirar uma parede, você quer abrir uma janela, cara, não dá para você fazer isso com a mesma facilidade que você faz numa casa de cimento, né? Ou desses materiais americanos muito mais descartáveis ainda. Não é? Então, um dos problemas com essa história toda de impressão 3D é, obviamente, você fazer coisas que não podem ser mudadas depois, sem contar que cimento e concreto tem uma pegada ecológica monstruosa. Aí eu fiquei com isso na cabeça, não vou me aprofundar muito nessa história do 3D, mas eu hoje de manhã fiquei pensando, conversando com a minha mulher, falei, puxa, eu lembro de ter visto em algum lugar que em algum momento, né, do passado recente, a humanidade conseguiu quebrar um recorde, né? O mundo humano, o mundo do concreto e do cimento, pesa mais do que toda a vida no planeta. E eu fiquei com isso na cabeça e eu resolvi perguntar isso para 3 robôs diferentes. Eu perguntei para o Perplexity deu respostas um pouco, sei lá, contraditórias, mas é quase que talvez não seja, mas não sei. Bom, o Gemini deu uma resposta parecida com a do ChatGPT, e a questão é a seguinte, em 2020 a revista Nature publicou um artigo, um estudo, que dizia justamente isso. Se você somar toda a vida biológica da Terra, todas as formas de vida, incluindo minhoca, tudo, elefante, baleia, tanto faz, planta, né? Vaca, tanto faz, eleitores do Bolsonaro, tanto faz. Você chega a mais ou menos 1 trilhão de toneladas, ok? Ok, essa é a massa da vida. O que esse estudo indica ou sugere é que se você somar todo o mundo antropocênico, o mundo humano, o mundo do asfalto, do cimento, da estrutura metálica, do concreto, esse mundo teria ultrapassado já esse valor e estaria batendo aí em 1,1 trilhão de toneladas. Ou seja, né, um alienígena que olhasse esse planeta, ele fala, nossa, que extraordinário, esse planeta está coberto de... Bom, se ele tivesse visto algumas centenas de anos antes, ele diria, nossa, esse planeta está coberto de formas de vida com uma diversidade absolutamente incrível. Puxa, esse planeta é uma pérola, é praticamente um aquário de condições ideais para o florescimento de uma vida que não para de se reinventar, que espetáculo. Bom, isso seria 200 anos. Né? Agora, se esse alienígena chegasse aqui hoje, ele olha que interessante, um planeta coberto de pedra. Ou de alguma coisa que parece pedra, porque aparentemente ela não muda, ela aparentemente está morta. Porque isso aí vale a pena lembrar, não é só uma questão aqui de, sei lá, números ou de impacto ambiental, é que eu acho que talvez por uma questão da capacidade humana, né, da capacidade da nossa consciência, do nosso cérebro, da nossa percepção, a gente não dá conta, simples assim. O mundo é muito complexo, o mundo é muito rico, os nossos sentidos não conseguem dar conta de tudo, né? A nossa visão só dá conta de uma fração, né, do espectro, a gente enxerga muito pouco em termos de luz, a gente ouve até que razoavelmente bem, mas de qualquer maneira a nossa percepção é bastante limitada. E mesmo assim, né, o cérebro é bombardeado com um dilúvio de informações sobre o que acontece à nossa volta, o cérebro também não dá conta, ele tem que de alguma maneira simplificar, ele tem que de alguma maneira comprimir essa informação, senão ele não consegue fazer nada a respeito, ele vai ficar paralisado de tanta informação assim. O que ele faz? Ele acochambra.
né? Ele aproxima, ele arredonda, ele simplifica, né? Então, para dar conta do mundo, o que o cérebro faz é generalizar, o que o cérebro faz é imaginar categorias, o que o cérebro faz é rotular as coisas e não prestar muita atenção nos detalhes. E o que acaba acontecendo, talvez por uma limitação da nossa percepção, da nossa cognição, vamos chamar assim, o que acontece é que a mudança gera consumo de energia. Se você quiser prestar atenção nas mudanças, é uma energia louca, você não faz mais nada. Então, a mudança, qualquer tipo de alteração, de mudança ao longo do tempo, isso gera angústia, isso não é desejável. Então, o nosso cérebro vai ficar muito mais feliz, né, vai ter uma vida muito mais tranquila se as coisas não mudarem. Talvez seja por isso que a gente constrói coisas que não mudam. Né? Veja, a gente passou milhões de anos vivendo num ambiente que mudava o tempo todo. A árvore cresce, a árvore cai, né? A grama sobe, a grama queima, a água sobe, a água desce. A gente viveu o tempo todo, assim como todas as formas de vida, em condições que não param de mudar. E foi assim que a evolução, né, trouxe a gente até aqui. Mas a partir de um certo ponto, eu não sei exatamente o que aconteceu, não é? Provavelmente antes de Platão e sua aflição com a transitoriedade da vida, o que aconteceu é que a gente começou a tentar fazer o mundo à nossa imagem e semelhança. E o mundo à nossa imagem e semelhança é um mundo morto, é um mundo pobre, é um mundo onde as coisas são mortas, onde as coisas não vivem, né? Onde as coisas, uma vez que você constrói uma parede, ou sei lá, o Platão construiu um templo grego, né? O que acontece, a hora que ele construiu esse templo grego, é mais ou menos como quando você coloca um site, ou faz, assim que você coloca, ele já está começando a envelhecer, ele vai começar a estragar, e vai dar um trabalho louco para você tentar manter naquela forma que você queria que durasse para sempre. Né? E aí você vai ficar puto, porque onde já se viu esse mundo que as coisas desbotam, as coisas esfarelam, né? As coisas caem como provavelmente as bolsas nas suas pálpebras, quem sabe talvez as suas nádegas ou seus seios, tudo cai, é uma coisa de louco. Por que as coisas não ficam exatamente iguais como elas são? Porque não é assim que a natureza funciona. Né? Porque não é assim que a natureza funciona. Se a natureza, né, tivesse investido, sei lá, volta aí, quantos bilhões de anos? 3 bilhões de anos atrás. Tá bom? O planeta aqui esse planeta tem uns 4 bilhões e 800, mais ou menos, 400 bilhões, né? De novo, o universo não é eterno. Eu sei que tem muita gente por aí dizendo que o universo é eterno, foi criado eterno. Não é eterno, né? Surgiu, o universo inteiro surgiu há 13,8 bilhões de anos. Esse nosso Sol nasceu também mais ou menos há uns 5 bilhões de anos, nosso planetinha também mais ou menos na sequência, 4,8 bilhões de anos. Mas depois de alguns bilhões de anos, o que acontece? Surge uma coisa inédita. Né? O que acontece é que surge a vida. Né? Então vamos imaginar que você estivesse nesse momento, né, e alguém faz um concurso. Olha, essa equipe aqui vai bolar uma maneira, né, de você criar alguma coisa que esteja por aqui ainda de pé daqui a 2 bilhões de anos, tá bom? Cada equipe, é o desafio para as duas equipes, né? Então uma equipe pode fazer o que talvez o Platão fizesse, vamos fazer uma forma perfeita, quem sabe vamos fazer uma forma cristalina, vamos fazer aqui alguma coisa feita de diamante, né? Uma coisa que vai resistir à passagem do tempo, uma montanha, por que não uma montanha, um pico elevadíssimo, Himalaia, não é? E aí a outra equipe fala, vamos fazer o seguinte, a gente não sabe quanto tempo, bom, se a gente desenha para as condições de agora, essas condições vão mudar. Então não adianta eu fazer alguma coisa que vai durar para sempre, porque as condições vão mudar. Então provavelmente em pouco tempo essas condições vão ser diferentes e não vai durar. Né? A nossa criação não vai durar. Então por que a gente não faz não segue um outro caminho? A gente segue um caminho de mudança perpétua, né? De gerações, uma geração que se segue a outra, né? As gerações vão dando tiro para tudo quanto é lado, vão variando que nem umas loucas, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então vamos dar tiro para tudo quanto é lado, né? E quando alguma coisa acontecer no futuro, alguns desses tiros, alguma dessas tentativas aí vai sobreviver, a outra provavelmente não, mas é
é melhor a gente apostar na diversidade e na sucessão. Então, o único jeito da gente alcançar 2 bilhões de anos não é fazer uma forma de vida eterna, não é fazer uma forma de vida que dure 2 bilhões de anos, né? Porque não faz sentido. O que vamos apostar aqui é fazer vida e morte, vida e morte, vida e morte, a vida substituindo a vida se reinventando, a vida se sucedendo sem parar, né? Criaturas que duram pouco, mas no geral a linha dessa vida continua através da sucessão de gerações. Né? Adivinha o que deu certo? Né? Claro, você ainda continua tendo montanhas, mas quanto tempo tem essas montanhas? Essas montanhas são recentes, porque esse planeta, como provavelmente muitos outros planetas felizes por aí, é um liquidificador, é um triturador de qualquer coisa. As placas tectônicas se engolem umas às outras, as placas tectônicas se chocam e criam essas montanhas que parecem eternas, mas não são, é praticamente uma erupção cutânea, não é? Então, tudo nesse planeta está sendo reciclado o tempo todo. Então, se lá atrás alguém tivesse inventado uma forma de vida indestrutível, já teria sido destruída porque já caiu meteoro, já aconteceu um monte de coisa, né? As condições já mudaram brutalmente, não tem mais nada a ver com o planeta original não tinha oxigênio, o planeta original não tinha uma atmosfera propícia, né? O que acontece é que o segundo grupo, o grupo que apostou nas gerações que se sucedem, na mudança contínua, no acaso, na descoberta, na exploração das possibilidades, esse grupo fez esse planeta que a gente está vendo aqui. Um planeta onde a vida se sucede. A vida não sabe para onde ela vai, mas ela sabe que aconteça o que acontecer, e como ela está dando tiro para tudo quanto é lado, provavelmente a vida continua. Nem que sejam só as baratas, os tardígrados, quem sabe, algumas baratas corporativas que têm uma sobrevida extraordinária e tal. Mas eu estou dando essa volta toda, de novo, para a questão do concreto. Veja só o que a gente acabou fazendo com esse planeta, que é um evento extraordinário, né? A história da vida nesse planeta é muito mais legal do que qualquer livro sagrado, do que qualquer mito da criação, do que qualquer, seja lá o que for, que pairava sobre as águas. Não, a história da vida é muito mais legal, muito mais interessante, muito mais sábia, né? Tem muito mais a nos ensinar do que qualquer mito desses que não para em pé, não resiste ao teste do riso, né? Mas acontece que a gente continua, talvez por uma deficiência da nossa cognição, não é deficiência, é o que dá. Né? A gente não tem uma cachola do tamanho do ChatGPT que consome milhões de watts. Não, a gente tem um cérebro que consome 100 watts, a energia de uma lâmpada. Né? O que a gente consegue fazer com isso é simplificar, tentar dar conta da melhor maneira possível, mas o que acontece é que existe sempre o risco de que a gente mate a originalidade da vida. Na hora de simplificar, nessa nossa angústia com as coisas que mudam, né, na nossa burrice em não reconhecer a beleza da transitoriedade, a beleza da fluidez, a beleza do devir, que é uma palavra maravilhosa, muito mais legal do que eterno, né, quando a gente não reconhece a beleza do devir, a gente constrói coisas que não mudam, a gente constrói coisas que são mortas, a gente constrói coisas que vão estragando sem parar, porque elas não sabem se renovar. Eu acho que é esse pensamento que eu queria registrar aqui com vocês. Não sei como vai ficar a transcrição, eu não sei, fico em dúvida se eu vou ou não corrigir os pequenos deslizes aí do robô que transcreveu, mas eu acho que eu queria registrar isso porque com isso de alguma maneira resume uma das angústias que move o radinho, né? A angústia de recuperar a nossa admiração, o nosso amor, né? A nossa humildade perante aquilo que muda sem parar. Né, para a gente parar de se prender a ilusões de eternidade, ilusões de perfeição, ou então até para a gente parar de odiar o mundo, porque ele é como ele é, para a gente parar de odiar a morte, o envelhecimento, né, parar de odiar a mudança. Se não fosse a mudança, nós não estaríamos aqui. Não estaremos por muito tempo, porque a gente resolveu apostar em algum momento em estruturas eternas, né, perfeitas e cristalinas, que duram para sempre, #só que não. Ufa, foi um esforço, um tour de force aqui, em pleno feriado.
Espero que isso tenha feito algum sentido, espero que isso tenha valido a pena. Eu fico feliz de ter registrado isso de alguma maneira um pouco mais perene, ou que pelo menos possa ser... nem quero pensar nisso como um registro perene, eu quero pensar como semente, porque é isso que a vida faz, a vida lança sementes. Onde elas vão cair, onde elas vão vingar, sei lá, as sementes são todas iguais? Provavelmente não. Elas vão crescer da mesma maneira? Certamente não. Mas é isso, eu prefiro pensar melhor do que estar escrevendo aqui alguma obra-prima, né, alguma coisa escrita em tábuas da salvação, né, o que eu estou lançando aqui são sementes, sementes de pensamento. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, semeiem, cultivem, colham. Até segunda-feira.